ano de governo, nós pagamos 130 bi de reais de conta do governo anterior. 130 bi. Só no primeiro ano. Então você veja a insanidade que aconteceu nesse país. Aí a pessoa quer que conserte em um ano. Cara, consertar em um ano esse estrago não é fácil. Você falou que tem conversas boas com o Lula. Pode adiantar pra gente, pra 2026, ele sai como candidato, não sai? Tem essas conversas? Tudo leva... Tudo está encaminhado para isso. O presidente, né, ser candidato ano que vem, na minha opinião. Sim. E não tem um plano B, assim, ó. Ele não tem uma conversa, Olha, se eu não sair... Tinha plano B quando precisava ter plano B, né? Em 2018, o que aconteceu também foi uma anomalia, né? Total. Aí tinha que ter plano B, né? Mas o plano B foi decidido 3 semanas antes da eleição. Eu fui... Foi assim? Se eu não estou enganado, foi dia 11 de setembro que eu assumi a candidatura presidencial de uma eleição que aconteceria dia 7 de outubro, mais ou menos por aí. Eu tive 3 semanas de campanha como candidato a presidente. E fui para o segundo turno, né? E 3 semanas depois foi o segundo turno. E eu fiz 45% dos votos. Mas foi... Ali precisava ter plano B, porque... Né? Então, teremos Lula versus alguém. Que você imagina quem é que vai vir do outro lado? Não sabe. Mas muito cedo ainda. Né? Tá muito precipitado esse calendário. E essas pesquisas também não mostram a realidade, né? Eu não acredito muito nesse... Tem chão ainda. Tem chão. Muita coisa vai acontecer. Ô Tuti, bebi muito líquido aqui, você sabe que é hora do meu xixi. Manda uma pergunta aí, já volto. Sim, vamos lá. Tem muita gente perguntando sobre a Caixa. E então peguei uma aqui pra... Sobre a Caixa? O João Almeida falou, ministro, faz sentido o que a Caixa está fazendo com o concurso, aproveitando dele para reduzir drasticamente o número de empregados nas agências. A Caixa não é mais o Banco do Povo e executora de políticas públicas. Por que está eliminando 4 mil aprovados? A Caixa está... Qual é o verbo que você usou? Por que a Caixa está? Está eliminando 4 mil aprovados. Eu não estou a par dessa decisão. Eliminando 4 mil aprovados? Quando a Caixa faz um concurso público, ela vai chamando na ordem necessária para repor a força de trabalho dela. Vou ler outra sobre a Caixa para ver se muda alguma coisa. Vou pedir até para Ana Flávia aqui mandar uma pergunta para o pessoal lá para saber do que estão falando. O Salomão Cruz, ele também mandou, ministro, a Caixa retira das agências através da PDV 2024 quase 3.900 empregados. O concurso vigente, por ter uma cláusula de barreira que elimina 4 mil aprovados do certame, não devolverá para agências nem sequer 2 mil contratações. O desejo é reduzir o quadro da CEF, da Caixa Econômica Federal? Olha, eu prometo encaminhar uma resposta para você, mas eu não posso responder pela Caixa. Sem ter certeza da decisão que foi tomada. Tá, o Jonathan Portela. O banco... O concurso acontece todo instante no plano federal, né? Os estatais fazem concurso, os órgãos públicos fazem concurso. Você mesmo acabou de anunciar um concurso hoje. É verdade. Mas a Ana Flávia tá me acompanhando, ela vai ligar, né? Assessora de comunicação, talvez até o final aqui a gente consiga uma resposta. Tá, Se não conseguir, eu te mando a resposta. Tá bom. O Jonathan Portela, o Banco Central independente hoje é mais um problema na governabilidade ou é necessário mesmo? Posso completar essa pergunta? Eu ia entrar nesse tema também, né? O Lula batia muito no Campos Neto, né? Na política dele. E agora com o Galípolo a gente tem ainda os juros altos. E aí você falou ontem ou foi hoje sobre o cavalo de pau, né? Não pode dar um cavalo de pau. Não, explica isso. É porque na última reunião presidida pelo presidente anterior, certo, indicado pelo Bolsonaro, se contratou 3 altas. Vamos explicar pro pessoal então assim. É o presidente que indica o presidente do Banco Central e ele fica... Vamos falar como funcionava e como funciona. Tá. Funcionava assim. O presidente da República nomeava o presidente do Banco Central.
Certo. e podia demitir a qualquer momento. Ah, é? Podia. Podia demitir a qualquer momento. Tá? Ah, o presidente Lula, nos seus dois governos, nomeou Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Ele ficou 8 anos. E ele escreveu um livro, recentemente, contando a sua história, inclusive o período em que ele permaneceu no Banco Central. Ele falou que nos 8 anos que ele esteve à frente do Banco Central, o presidente Lula ligou para ele uma única vez, fazendo um pedido. Uma única vez em 8 anos. E ele se recusou a atender. Porque tem independência do... E ele se recusou a atender. Então veja você que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, o Henrique Meirelles e a equipe tiveram total autonomia. liberdade, autonomia para fazer a gestão da política monetária. Isso dito pelo presidente Do Banco Central. do Banco Central. Então E que não é bom ter essa autonomia. não é porque você tem uma lei, você vai deixar de observar a autoridade, a independência ou autonomia da autoridade monetária. Então o presidente Lula respeitou o mandato do Henrique Meirelles os 8 anos. O governo Fernando Henrique teve uma crise de 98 para 99. Ele substituiu o presidente do Banco Central. Não tinha mandato. Ele poderia substituir. Sim. Então, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, você não teve um presidente do Banco Central. Né? Você teve 2. Na verdade, a rigor, 3 presidentes do Banco Central. E um que ficou uma semana lá. Tá. Acho que nem chegou a tomar posse. Mas, se eu não estou enganado, teve 3 presidentes do Banco Central nos 8 anos do governo Fernando Henrique. No governo do presidente Lula, um só, nos 8 anos. O que aconteceu agora? O governo Bolsonaro aprovou a independência do Banco Central, mas avançou 2 anos do mandato do presidente Lula. Para não poder tirar. Então não só deu um mandato fixo, né, de 4 anos, como fez isso no meio do mandato. Então ele estendeu o mandato do Roberto Campos Neto Pra metade, até a metade do próximo governo. do governo do presidente Lula. Por isso que o Roberto Campos Neto só saiu no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, por 2 anos, o presidente Lula teve que conviver com o presidente do Banco Central, nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Na última reunião presidida pelo Roberto Campos Neto, ele contratou 3 altas de 1%. 3 altas de 1%. Para quê e o que acontece? Por conta do que nós falávamos há pouco. A questão do dólar que tinha subido e as expectativas de inflação que tinham desancorado. Então, tomou essa decisão na última reunião do Copom, como é chamado, e decisão que foi cumprida nessa semana. Poderia ser descumprida ou não? Olha, o atual presidente, ele deu uma declaração que foi indicado pelo presidente Lula. Ele deu uma declaração já há algum tempo dizendo que quando o Banco Central, num comunicado, contrata altas ou quedas, né, da taxa de juros, não é bom você mudar no meio do caminho, como aconteceu o ano passado com o Roberto Campos. O Roberto Campos tinha mais um corte a ser feito por volta de abril, maio do ano passado, e ele anunciou monocraticamente que não ia fazer aquele corte. Como que o mercado recebe isso? Foi estranho, porque foi uma decisão que não foi uma decisão do colegiado, foi quase uma decisão pessoal dele. E na época teve uma controvérsia muito grande, inclusive com o governo, né? E o Galípolo, inclusive, votou contra. Foi 5-4, rachou o Copom. Sim. Foi 5-4. E deu um estresse no mercado. Então o Galípolo tem uma certa um discurso de coerência de que se o comunicado do Banco Central diz que ele vai fazer uma coisa, a menos que aconteça alguma coisa muito radical que precisa realmente... precisa rever,
é bom manter o curso para não ter surpresa. Então fazia parte Por já. isso que eu falei do cavalo de pau. Já fazia parte da previsão, então, esse Da previsão. Né? Então, em política monetária, não é bom você tem que ir conversando com as pessoas e monitorando os indicadores. Você tem um mandato, uma meta para cumprir, e você tem que observar como é que está sendo o comportamento dos preços para verificar se o remédio que você está dando está sendo dado na dose certa. Porque juro para além da conta é ruim e juro aquém da conta é ruim. Para calibrar isso, não é uma calibragem simples. Imagino que não. Porque envolve os fundamentos da economia, mas envolve também expectativa, que às vezes são superestimadas no Brasil, mas é uma realidade. Então ele tem que gerenciar isso, conversar com os atores desse jogo e trazer a inflação para o patamar adequado. E a pergunta sobre o presidente, qual que era do Banco Central? Era mais ou menos isso? Ou tinha... Tá.